Do Psi TV. É o canal da psicologia, psicanálise e psiquiatria. Enfim, é o canal dos estudantes, profissionais e para quem se interessa pelo mundo psi. Seja muito bem-vindo ao programa Bate-Papo com os Psis. Olá, que bom que você está aí no canal Mundo Psi TV, no Bate-Papo com os Psis. Hoje estamos recebendo aqui no nosso canal a psicóloga clínica, especialista em TCC, Anne Duarte. Vamos conversar um pouquinho sobre Aaron Becker e a teoria TCC, Terapia Cognitivo Comportamental. Prazer, Anne, estar recebendo você aqui no Mundo Psi TV. Mas antes de tudo, é preciso que a gente diga que o nosso programa está sendo transmitido direto dos psicólogos associados, tá? Fica na rua General Abreu e Lima, 285, no bairro da Tamarineira. Aqui você vai encontrar uma equipe de psicólogos, psicólogos clínicos, neuropsicólogos, tá? Musicoterapeutas, psicopedagogos, enfim, uma gama de profissionais pronta para atender vocês. Se você quiser agendar já ou tomar alguma informação, né, em relação a alguma necessidade sua, alguma demanda sua, é só ligar para o número 30 37 67 35 ou passar um zap para 98731 8676. Então vamos lá, 30 37 67 35 ou o zap 3873 18676. Agende sua consulta, você vai ter aí uma equipe de profissionais muito competentes. Anne, muito prazer estar aqui recebendo você no Bate-Papo com os Psis. E qual seria a primeira pergunta? Quem foi, Aaron Becker? Ok, Roberto. É um prazer estar com vocês e estar com o Roberto também. Falar sobre Aaron Becker é um privilégio para mim, né? Ele foi um psiquiatra e psicanalista americano, muito renomado. Na época, na década de 60, Aaron Becker atendia pela psicanálise casos de depressão, e aí ele identificou pensamentos padronizados de pacientes em depressão disfuncionais. Então, ele criou a TCC com o intuito de identificar esses pensamentos e ajudar mais lá na frente esses pacientes a lidarem melhor com essa disfuncionalidade. Então foi a partir dessa condição clínica que ele encontrou que ele desenvolveu a teoria. Isso. Certo. Anne, do que se trata então, certo, o inventário de depressão e a escala de desesperança de Becker? O inventário de depressão é um inventário que Becker criou, assim como o inventário de ansiedade, para aferir o grau de intensidade de sofrimento daquele paciente. Logo, a desesperança é uma emoção que o paciente sente quando está em depressão, onde ele tem pensamentos disfuncionais de desânimo, tristeza profunda, desesperança. Então, esse inventário ele é desenvolvido com 23 escalas, onde é aferido o grau leve, médio ou avançado de depressão e também de ansiedade. Becker, ele era também adepto à psicometria, né, que é o estudo da avaliação psicológica. Então, esse inventário ele veio trazer dados quantitativos a respeito do estado de saúde mental do paciente e o nível em que ele se encontra. Se é leve, se é médio, ou se é moderado ou se é grave. Certo. E o que se trata, certo, das distorções cognitivas, né? E no caso da depressão, quais seriam as mais evidenciadas, mais presentes? As distorções cognitivas foi uma grande descoberta de Becker, né? A partir dos estudos buscando evidências na psicanálise para a depressão, Becker entendeu esse padrão de pensamentos que ele veio a chamar posteriormente de pensamentos automáticos. Então, ele identificou esse padrão de pensamento nos pacientes e, consequentemente, a partir desses pensamentos, os pacientes eles
eles acreditavam em verdades absolutas. E aí Becker veio mais na frente também criar um modelo de reestruturação cognitiva para que o paciente conseguisse modificar esse pensamento e as distorções cognitivas que eram advindas desse pensamento. Certo. Então, Becker entendeu que o paciente modificando o pensamento, logo, as distorções cognitivas, as verdades absolutas que eles acreditavam, ele conseguia mudar o padrão de emoção e, consequentemente, ter um comportamento mais adaptativo. Esses pensamentos automáticos passavam pela consciência do sujeito, do paciente? Então, eram pensamentos automáticos que muitas vezes o paciente não tinha como identificar. Eles são aleatórios e eles vêm de forma muito rápidas. Aí, se o paciente ele tem uma crença, que a gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso, que reforça esse pensamento disfuncional automático, logo ele vai criar uma distorção cognitiva daquela realidade. Ao invés de ele olhar a situação, o evento adverso, como algo que tenha uma conotação mais positiva, ele vai ter a crença dele, que é enraizada negativa, fortalecendo essa distorção, logo ele vai ter um comportamento disfuncional a esse evento. Esse pensamento, esses pensamentos automáticos, teriam alguma base, certo, dessa alteração do humor desse paciente, dos afetos desse paciente? Com certeza, Roberto. Uma vez que o paciente não identifica o pensamento automático dele, porque ele não foi colocado à prova para evidenciar a veracidade desses pensamentos, ele vai ter sim uma modificação no humor. Esse é o grande desafio do profissional que trabalha com abordagem TCC. Certo. Porque o profissional ele vai fazer com que o paciente monitore esses pensamentos automáticos para que ele identifique o que ele está pensando, consiga entender o que ele está sentindo e aí ele vai conseguir modificar o comportamento dele. Como os pensamentos são automáticos e muitas vezes não estão no campo do consciente, às vezes vem de fato sem o paciente perceber, ele vai, se ele não monitorar esses pensamentos, ele vai ter comportamentos muito impulsivos. E com isso, agravando ainda mais o quadro de saúde mental dele. Entendi. E o que são as crenças nucleares e como identificá-las? As crenças nucleares é um pouco do que eu falei anteriormente. São verdades absolutas enraizadas que o paciente tem desde a infância, que faz com que ele interprete as experiências da vida dele e acompanha ele ao longo da vida. Essas verdades, Roberto, são as nossas crenças centrais da terapia cognitivo comportamental. Ela vai ajudar o paciente a identificar esse padrão de comportamento. Muitas vezes o paciente tem crenças que são essas verdades, que geralmente os familiares mais próximos incutem no paciente como verdades absolutas. Então ele cresce com esse padrão de pensamento. Logo, ele vai interpretar os eventos adversos, geralmente de forma negativa, com pensamentos inflexíveis e disfuncionais. E aí vem todo o desdobramento do profissional da terapia cognitivo-comportamental, fazer o paciente identificar o pensamento automático, logo vai identificar a origem desse pensamento, que geralmente é de efeito negativo e disfuncional, para lá atrás e buscar a crença central, que é a gente pode falar que é a força motriz que está fazendo com que esse paciente tenha esse pensamento e essa interpretação daquele evento adverso. E a partir daí, fazer com que o paciente reformule, né, faça a reconstrução desse pensamento disfuncional em pensamento mais adaptativo. A gente não pode, assim, jamais deixar de se furtar, né, porque eu sou da psicanálise, mas a gente não pode jamais deixar de se furtar o quanto o dito do outro, né, do grande outro, né, do outro primordial, ele é intenso, né? Sim. Ele penetra, né, a pessoa introjeta esse dito, né, e que é para esse, até mesmo de forma inconsciente, mesmo fugindo um pouquinho daí, mas da sua abordagem, mas mesmo de forma inconsciente, ele, como você está falando, cria essa força motriz, né? Essa
percepção, essa verdade absoluta, né? Isso. É bem interessante isso, né? É E verdade. também serve como alerta para os pais daquilo que esses pais estão falando de seus filhos. É verdade, Roberto. Você trouxe a psicanálise, né? Era a abordagem inicial de Becker, e ele atendia os pacientes depressivos por ele identificar esses padrões de comportamento, esses padrões de pensamento, perdão. Ele percebeu que ele conseguiria, através da tríade cognitiva, que é o pensamento, a emoção e o comportamento, modificar a forma como o paciente vai reagir diante de um evento adverso. As abordagens, elas se conversam muito. Então, eu sou muito fã da psicanálise, de outras abordagens, a fenomenológica. Isso é bom ouvir, viu? Pois é. Isso é muito bom ouvir. Eu acredito que as abordagens se conversam porque o ser humano, o ser, ele não é uma completude. Exatamente. Pelo contrário, ele é uma parte de um todo que está em processo de desenvolvimento sempre e constante. Então, uma abordagem, ela complementa a outra, de modo que nenhuma é melhor do que a outra. Exatamente. Não é? Perfeito. Escutar isso de você, representante da TCC, é maravilhoso. Que coisa boa. Embora a TCC seja uma abordagem padrão ouro para alguns comportamentos, ela também bebe muito da psicanálise e Becker, inicialmente, começou pela psicanálise. Esse padrão de pensamento nos pacientes depressivos, ele identificou a partir de pesquisas que ele estava fazendo para buscar evidências para tratar a depressão. Então, ele mesmo provou que as abordagens se conversam. Não é uma por si que resolve, ou não. A partir de uma, eu encontro outra, com o objetivo total de manter o paciente sempre em primeiro lugar. Não sei, mas eu vou catucar um pouquinho, certo? Desculpa o tempo, mas eu acho que muitos profissionais da TCC que são muito mais radicais, extremistas, certo? Vão discordar de você, mas eu estou adorando o que você está falando. Tudo bem. Meus colegas que são mais extremistas, eu entendo perfeitamente, mas o meu ponto de vista é dessa forma, na forma de desenvolver do paciente e na forma como eu olho para ele. O indivíduo, ele é dotado de várias habilidades, né? A TCC ajuda muito, assim como eu tenho vários amigos, parceiros de profissão, que são de outras abordagens, e eu transfiro o paciente quando eu percebo que aquele paciente ele tem uma questão que talvez outra abordagem consiga chegar naquele núcleo do adoecimento de forma mais eficaz. E a gente tem uma rede, não é? Assim como a psiquiatria, ela consegue abarcar um certo momento do paciente, a psicologia entra como um complemento e outras áreas. As abordagens também se conversam dessa forma. Eu tenho pacientes que eu encaminho para a psicanálise, assim como colegas meus também da psicanálise encaminham para mim na abordagem TCC. Eu acho a psicologia como ideal. Um todo linda nesse sentido, não é? É o ideal. Pois é, e o profissional, ele não deve ser enrijecido na sua abordagem. É como um diagnóstico, Perfeito. Roberto. A gente, quando vai falar sobre diagnóstico com um paciente, a gente tem que ter muito cuidado, porque aquele diagnóstico ele pode enrijecer o paciente, tirando dele as possibilidades de vir a ser. Perfeito. Não é isso? Perfeito. E aí as abordagens também se conversam dessa forma. A partir do momento que eu percebo que o paciente ele vai desenvolver, ele vai se identificar melhor com outro tipo de abordagem, eu coloco para um amigo meu assumir aquele caso com o maior prazer. Compreendendo que o diagnóstico é um carimbo, né? Exatamente. Não deixa de ser um carimbo, né? E tem pessoas que, infelizmente, até a gente encontra alguns profissionais que, por exemplo, quando se referem a alguma pessoa que tem algum transtorno, não se refere o sujeito com, mas é o esquizofrênico, é o autista. O sujeito é. Né? Então está privilegiando o quê? A doença, o transtorno, do que a própria pessoa. Pois é, Roberto. Que isso deve ter um fim. Isso. Né? E acaba amputando o paciente de ter possibilidades de uma melhora lá na frente. Uma vez que a gente não sabe quais são as crenças centrais que aquele paciente carrega, que são as crenças nucleares.
A gente não sabe como é que o indivíduo ele é constituído, como é que ele vai entender subjetivamente a relação dele com aquele diagnóstico. Então, até que ponto ele foi reforçado para que crenças venham a surgir. O diagnóstico ele é importantíssimo. A gente vai falar sobre isso em outro momento. É importantíssimo para que o paciente ele tenha um direcionamento no tratamento, mas não como algo para limitá-lo. Sim, perfeito. A gente sabe que a TCC tem várias estratégias, né? Dentre elas, assim, a da exploração das experiências passadas e a técnica de reestruturação cognitiva. Do que se tratam essas duas estratégias? Isso. Assim como o nome já diz, né? A exploração de experiências passadas é quando o paciente ele é convidado a voltar em eventos adversos traumáticos da infância ou adolescência que, de uma certa forma, conduz ele na forma como ele lida com a realidade enfrentada hoje. Essa técnica, ela vai fazer com que o paciente identifique gatilhos que surgiram a partir daquele trauma na infância ou adolescência. E com isso, fazê-lo entender que vai entrar a reestruturação cognitiva, fazê-lo entender que é preciso que ele busque evidências daquilo que ele está sentindo. Uma vez que a gente já falou anteriormente que o pensamento automático ele vai vir de forma aleatória, mas ele vem de uma origem que são das crenças nucleares e centrais para identificar os transtornos emocionais do paciente. Então, se esse pensamento automático ele vai vir reforçado pela minha crença que eu tenho, de verdades absolutas que eu absorvi na minha infância e na minha adolescência, automaticamente ele vai me fazer interpretar as minhas experiências atuais de uma forma talvez distorcida. E essa distorção, Roberto, geralmente ela acontece de forma negativa e muito extrema, inflexível. Quando Becker criou essa técnica para que o paciente ele fosse lá atrás, buscar no evento traumático, identificar o que ele sentiu lá atrás, que de repente interfira no comportamento dele hoje, ele consegue ter um olhar para buscar evidências. O que eu estou sentindo realmente está de acordo com o evento que está acontecendo agora, ou eu estou potencializando por conta de um evento traumático, ou um momento estressor, ou algo lá atrás, que me fez sentir muita dor e eu não consegui trabalhar isso no decorrer da minha vida, ou realmente eu estou sentindo o que tem que sentir. Na grande maioria dos casos, o paciente ele sente algo proporcional. Ele sente algo que a gente chama de hipervalorizado. Ele sente uma emoção muito maior do que quando ele pensa e busca evidência, ele deveria sentir. Estou entendendo. Entendeu? Quando Becker criou a TCC com esse objetivo de fazer com que o paciente ele pensasse no que está pensando, anotar, isso aí já as técnicas, né? Anotar, fazer o monitoramento desse pensamento, modificar o que ele pensa e se comportar de maneira diferente, houve um boom na forma como o indivíduo ele reage frente às adversidades. Por exemplo, eu tenho uma paciente que inicialmente ela ia no meu consultório e ela falava assim: doutora Ana, toda vez que eu ligo para meu namorado, ele não atende minha ligação, eu vou pro WhatsApp, ele está online, mas ele não está me respondendo. E quando eu brigo com ele no dia anterior, eu começo a sofrer, achando que ele está com raiva, que ele não quer fazer as pazes, que ele pode estar com outra pessoa, que ele pode estar conversando com outra menina. Imaginações. E aí vem vários pensamentos automáticos que são reforçados pela crença nuclear de incapacidade, de desvalor. Eu não mereço ser amada, logo ele não vai me respeitar, logo ele não vai me querer. Não é nada solto, é tudo encadeado. E isso vamos encontrar lá atrás, né? Exatamente. Isso no processo terapêutico ele começa a identificar como é que ele consegue formular esses pensamentos. Eles são automáticos, mas são reforçados por crenças que ele traz como verdades absolutas e extremas, que faz ele ter aquela emoção ruim e logo ter aquele comportamento. E às vezes ela falava pra mim assim, teve uma vez que ela falou pra mim assim, e eu com raiva nem esperei ele responder, eu disse: olha, é melhor que a gente acabe.
Quando ele veio falar comigo, ele disse a mim, olha, eu deixei o WhatsApp no computador aberto e fui tomar banho. Então, ele estava online, ele não estava respondendo porque eu estava no banho, ele não viu as mensagens dela. E aí ela, num sofrimento psíquico e na interpretação que ela faz diante daquela experiência, ela começa a colocar para fora verdades absolutas referente à crença que ela tem, aquela rigidez que ela tem, que foi condicionada àquilo desde a infância. Uma dependência emocional muito grande. Também. Né? Também. Agora, eu sempre pensei assim, como fazer uma pergunta desse tipo para uma pessoa da TCC. Quando a pessoa, diante dessas crenças nucleares, assim, ela recalca, hein, Anne? E não sabe falar, sabe que tem um comportamento, tem um sintoma, mas ela não sabe como aquilo ali, certo, se desenvolveu. Como é que a TCC indica para um psicanalista? Não, a TCC ela vai fazer com que o paciente ele faça um monitoramento do que ele está pensando. Parte do princípio do teu pensamento. É daí onde vem a restauração cognitiva. Exatamente. Vai trabalhar esse pensamento. Mas buscando também as origens. Buscando a evidência. Por exemplo, só não, consciente? Consciente. Que tipo de evidência você tem de que seu pensamento é verdade? Que tipo de evidência você tem de que o seu namorado, no exemplo que eu dei, está falando com outra pessoa? Não, eu acho que ele está porque eu não mereço ser amada. Então ele vai encontrar outra pessoa melhor do que eu. Veja, é uma verdade absoluta que ela tem a partir de uma crença que foi formulada desde a infância até o longo da vida dela. O profissional ele vai fazer com que o paciente monitore os pensamentos e consiga modular as emoções dele a partir da mudança do pensamento. É por isso que é a tríade cognitiva: pensamento, emoção, comportamento. Se eu consigo modificar, que Becker identificou, se o paciente em depressão consegue modificar o pensamento disfuncional dele, de desvalor, de incapacidade, autodestrutivo, pensamento suicida, porque ele não vale nada, porque ele não merece viver. Se ele consegue modificar esse pensamento, ele consegue sim ter uma outra emoção mais funcional e um comportamento também funcional. A partir daí, dessa reestruturação, o profissional vai fazer com que esse paciente encontre estratégias para lidar com os eventos adversos de forma com mais evidência do que está acontecendo e do que eu estou sentindo. Estou entendendo. Entendeu? Você já deu uma boa caminhada nessa resposta aqui, né? Mas eu quero frisar. O que levaria, qual seria a causa, certo, da pessoa alimentar a crença do desamor, do desamparo, segundo a visão da TCC? Pois é, Roberto. Um indivíduo ele é criado num ambiente onde os seus principais cuidadores reforçam o quanto ele é incapaz de fazer determinada função. Logo, ele vai internalizar de forma individual. Muitas vezes o que os pais falam não é a forma como o indivíduo entende, ele vai entender de forma única, né? E a gente sabe que essa subjetividade vem desde o ventre da mãe ali, que ele vai internalizando muita coisa, né, da mãe que passa para ele, do convívio no geral. A ciência, as pesquisas já aprovam isso, né, comprovam essa evidência. Então ele vai crescer nesse ambiente disfuncional, um ambiente que vai fazê-lo criar verdades e crenças de que ele de fato não funciona, de que ele não tem habilidade, de que ele não alcança chegar naquele lugar. Então esse reforçador vai fazer com que ele tenha esses pensamentos lá na fase adulta. A pergunta que você me fez foi? Com relação à questão do desamor, né, do desamparo, segundo a TCC. Exatamente. Crenças de desamor: você não serve para nada, você não tem capacidade de amar ninguém, você é uma pessoa inútil, você não faz falta.
Ele vai entendendo da forma como ele, única. Ele vai interpretar aquilo de forma única. Mas ele vai levar essa verdade dentro dele como um padrão. Eu sou isso. Eu sou isso. E aí, na fase adulta, ele vai se limitar a interpretar os eventos que vão acontecer de forma que alimente aquela crença dele. Tudo que acontecer, ele vai interpretar de uma forma que alimente aquela crença dele. Se eu fizer uma prova e não passar... Não conseguir pela minha incapacidade. Exatamente. É porque eu sou incapaz, porque eu sou inútil. Se ela me abandonou, foi por causa de eu não ter condições de amar ninguém. Exatamente. Né, de proporcionar isso. Eu passei numa entrevista de emprego, um emprego que eu queria muito, mas eu fui apresentar um projeto lá e não consegui. Eu sou muito incapaz de fazer isso. Mas ele não considera que ele passou na entrevista, que ele está ali na empresa, que muita coisa pode ter acontecido para que aquele projeto não tenha sido apresentado como ele planejou. Ele vai interpretar, a gente chama, é uma das distorções cognitivas de tudo ou nada. Se eu não fui bem ali, logo eu não sou nada, logo eu sou aquele fracassado. É o tradicional conhecido pensamento polarizado. Exatamente. Né? Anne, existe aí alguma estratégia, certo, da TCC também para as terapias individuais, ou de grupos, aliás? Sim, terapia de grupo. A TCC, ela é uma abordagem que eu considero muito, muito ampla, com muitas técnicas e ao longo das pesquisas a gente vem ampliando o campo de atuação. Inicialmente, Beck começou com a TCC para buscar evidências com relação à depressão, né? Pensamentos disfuncionais dos pacientes em depressão. Logo, ele entendeu que a TCC também ela conseguiu ser expandida para outros transtornos, como ansiedade, transtornos alimentares, transtorno por uso de substância, que é uma das formas que eu trabalho muito com meus pacientes que são adictos com a TCC. Eu tenho tido um grande sucesso com relação a isso. E em grupo funciona da mesma forma, só que todo grupo ele tem que ser bem organizado e bem coordenado pelo profissional que está frente àquela atividade. Então, para ansiedade, eu vou falar sobre o que da ansiedade. Com qual público? Qual a idade? É um público misto? É um público feminino? É um público masculino? É idoso? É criança? É jovem? Então, tem que ser tudo bem delimitado para que a gente consiga atuar da melhor forma e que todos compreendam como ela funciona e como ela pode modificar a vida de qualquer pessoa. Ok, Anne. Veja como foi rápido, né? Foi super rápido. Super rápido e descontraída e com muito conteúdo. Suas considerações finais aí para o público? Isso. Eu adorei estar com vocês. Falar da TCC é algo que me encanta muito. Todo dia eu aprendo um pouco mais. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser me contactar, eu sou Anne Duarte, tá? É só lá no Instagram, @psiAnneDuarte. Eu trabalho com pacientes que também têm transtorno por uso de substância química. E aí tem outros viés que vai fomentar a minha prática clínica. Mas eu estou aqui disponível, tá certo? Foi um prazer mais uma vez estar com vocês e até logo. É isso aí. O canal Mundo Psi TV, Bate-Papo com os Psis, é isso. É trazer informações da psique, do mundo da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, para você, né? Estudante, profissional, grande público. Se gostou, compartilha, né? Curte o que cada vídeo, comenta, né? Fala para seus vizinhos aí, vizinhos, colegas, em relação ao canal, que talvez já exista aí alguma entrevista, alguma temática que seja interessante para esse seu vizinho, para esse seu colega, tá? A gente fica por aqui e até um próximo bate-papo com os Psis aqui no canal Mundo Psi TV. Tchau!